Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. Obi-Wan Kenobi. Ah, meus amigos, eu sou fã pra caramba de Star Wars. Marvel e Star Wars tá passando, eu já fico logo, o coração já fica logo agitado, assim, porque são coisas que falam muito com minha infância, né? Com tudo aquilo que eu sempre gostei. Eu sempre fui leitor de quadrinhos, né? Quando começou esses filmes da Marvel no cinema, eu mergulhei de cabeça e sou fã até hoje. E Star Wars é a mesma coisa, acompanho desde pequeno. Antes da Marvel ser isso que é hoje, né? Star Wars sempre foi, assim, pra mim, o top, a coisa mais importante da cultura pop. Hoje em dia eu ainda considero, mas a Marvel tá fazendo uma coisa tão bem feita que às vezes meu coração fica dividido. Mas, cara, Star Wars, quando vem a série de Star Wars, começa a série de Star Wars, cara, aí meu coração, sei lá, eu acho que Star Wars tem um lugar muito especial, assim, no meu coração. E a gente tem a volta aí do Ewan McGregor, que interpretando o Obi-Wan Kenobi, né? A gente viu ele lá na trilogia prequel, que é o episódio 1, 2 e 3, lançado ali no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, e que na época o pessoal gostou muito e tal, mas quando o tempo foi passando, né, começou-se a desvalorizar muito essas séries, assim, porque a gente vê que era o início ali do CGI, né? O CGI estava começando no cinema e o George Lucas, assim, como um grande entusiasta de tecnologia, sempre foi um inovador no cinema. Ele abraçou essa tecnologia de uma forma que ele foi até demais, né? Ele abraçou demais e ele resolveu dirigir os 3 filmes e ele não é um bom diretor, né? Então a gente olhando para trás hoje, se a gente olhar a história em si, a expansão de universo que foi criada ali no universo 1, 2 e 3 é uma coisa bem legal, sabe? Ele estabeleceu muitas coisas, a relação política, quem eram os Jedi e tal. A gente até discorda um pouco da jornada do Anakin, como ele se torna o Darth Vader, né? Não é tão legal assim nos filmes, mas eu acredito que se a gente pensar bem, eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo em relação a essas prequels. E aqui a gente tem logo no primeiro episódio, não vou nem dar um spoiler, isso não é um spoiler. Antes de começar a série, a gente tem um resumo desses 3 filmes lá de trás. E eu vou te falar uma coisa, assim, se você nunca viu os filmes e quer embarcar em Star Wars, cara, não precisa nem ver os 3 filmes, cara. Vê só esses resumos aí, que já explicam, eles pegam a melhor parte de tudo aquilo que aconteceu desses 3 filmes e colocam nesse resuminho ali de, sei lá, 1, 2 minutos ali. E a gente já sabe quem é o Obi-Wan, a gente já sabe quem é o Anakin, como é que foi a derrocada dele, conhece alguns personagens principais ali que vão ser importantes nessa série nova aí. Porque essa série nova se passa 10 anos após o episódio 3. Só pra quem não sabe, isso também não é um spoiler, mas o episódio 3 termina com os Jedi sendo exterminados ali. Existe uma ordem que é lançada e os soldados, eles exterminam todos os Jedi, mas alguns conseguem fugir. E a gente vê ali que o Obi-Wan Kenobi consegue fugir, óbvio, porque depois a gente sabe que ele tá lá no episódio 4, ele treina o Luke ali no início. E a gente vai acompanhar 10 anos depois desse episódio, né? Desse momento em que eles se separam. Então a gente tem aqui um Obi-Wan destreinado, assim, você vê que ele tá totalmente destreinado, realmente, tanto fisicamente em questão de luta, quanto até no uso da força. A gente vê um Obi-Wan melancólico, derrotado assim mesmo, um cara entregue às suas amarguras, ele é amargurado, né? Seria a melhor palavra, entendendo de que eles perderam e que ele tinha agora a única missão ali, que era cuidar do Luke. Ele foi pro planeta Tatooine ali, e ficou ali observando e cuidando do Luke enquanto ele crescia como uma criança ali durante aqueles 10 anos, cuidando à distância, né? Porque o Luke fica com os tios. E aí a gente vê esse cara aí que muito mais próximo do Obi-Wan que a gente conhece lá no episódio 4, né? Que é um eremita, um ermitão ali que fica no deserto e tal. E a gente vê esse cara ali no dia a dia, trabalhando normalmente numa espécie de açougue ali, numa indústria de carne. Indo para casa, voltando, até que acontece uma chamada à aventura. Tem que ter, né, a chamada à aventura, senão não tem história, óbvio. E isso é legal, não vou dar um spoiler aqui, mas é legal porque eu vi poucos trailers, sabe? Eu vi poucos trailers e a gente vê no trailer muito ali aquele ambientezinho dele ali em Tatooine, até que tinha umas imagens assim longe, né? Mas eu não sabia o que ia chamar ele pra ir pra longe. Isso foi surpreendente. Entra um personagem ali que eu não esperava que fosse aparecer na série e aparece e dá a impressão que a série vai ser ao redor dessa dupla ali, né? Do Obi-Wan e essa pessoa.
Além disso, a gente tem os Inquisidores aí, que quem viu o Rebels, a animação Star Wars Rebels, sabe quem são. São caçadores de Jedi, basicamente ali conectados ao Darth Vader, que caçam Jedi, alguns são ex-Jedi, outros não, outros foram recrutados para isso. E a gente acompanha eles bem ali no Rebels, né? O Rebels também trata muito dessa época aí. Se eu não me engano, é contemporâneo, eu não tenho certeza não, mas eu acho que é mais ou menos contemporâneo, então a gente pode esperar que vai aparecer aí algum outro Jedi aí conhecido, provavelmente, tá? Apesar de que eu acho que o Rebels é um pouco mais à frente, acho que ele é um pouco mais à frente, não é só 10 anos não, talvez é um pouquinho depois ali. Bem, mas como esse episódio é uma primeiras impressões, quais são as minhas impressões? Eu, como eu falei, sou apaixonado por Star Wars, então o primeiro episódio principalmente me fisgou muito, cara. Porque é isso, a gente vê esse Obi-Wan amargurado e o episódio é pesado, sabe? O episódio é lento, tentando passar justamente a sensação de quem é aquele cara naquele momento, entendeu? E é sensacional ver o Ewan McGregor de volta nesse papel, né, cara? Se tem uma das coisas que funcionou da trilogia prequel lá atrás, é o Ewan McGregor com o seu Obi-Wan. E a gente é muito legal ver ele de volta ali. Então, assim, o primeiro episódio estabelece bem como que tá aquele personagem naquele momento. E no final ali a gente tem a chamada, o problema é gerado, né? O problema que a gente vai ter que resolver, que o Obi-Wan vai ter que resolver, é gerado ali no final do primeiro episódio. O segundo episódio, ele também é bem legal, já é o Obi-Wan indo, né, abraçando a missão, mas já tem alguns probleminhas que são problemas que estão sendo recorrentes nessa série de Star Wars, inclusive aí na série do Boba Fett, que começou também muito bem, mas depois teve esse mesmo tipo de problema. Eu acho que eles não estão sabendo fazer assim o ritmo e a montagem da série, sabe? Às vezes ela se confunde. Esse episódio tem problemas de montagem, sabe? Enquanto o personagem tá perseguindo o outro lá em cima dos prédios, aí de repente corta, ele já tá lá embaixo, sabe? Esse tipo de coisa parece que é pouca coisa, mas não é, porque tira a gente da imersão, sabe? A gente tá acompanhando algo que tem que fazer sentido na nossa mente. E quando a gente vê esses problemas de montagem, cara, pô, isso aí ficou forçado. Isso aí ficou forçado. Não tem problema se as coisas serem forçadas, né? Mas quando começa a acontecer muitas vezes, e uma atrás da outra, a gente vai se desconectando. Eu acho que isso não chega a ser um problema maior, né, assim. Mas eu percebi, eu fiquei, caraca, será que eles estão indo por esse caminho de novo? Será que vai ter esse tipo de problema de novo nessa série? E comecei a ficar preocupado. E eu lembro que nas primeiras impressões lá do Boba Fett, eu dei 5 estrelas, né, de expectativa. E agora eu vou ser um pouquinho mais cuidadoso. Apesar de estar animado assim, porque, cara, é o Ewan McGregor, isso tudo já eleva muito. O carisma do cara ali com o uniforme do Obi-Wan. Não tem nem comparação com o ator que faz lá o Boba Fett, né, que é carisma muito baixo. Aqui é outra história, então. Mas mesmo assim eu vou dar 1, 2, 3, 4.5 aí para as minhas expectativas e as minhas primeiras impressões em relação a esses 2 episódios. Assim, Star Wars tá acertando bastante, apesar do Boba Fett, a série do Boba Fett ter patinado ali no final, eu acredito que o saldo das séries, né, Mandaloriano, Boba Fett e agora Obi-Wan, eles estão meio que consertando um pouco o que a trilogia nova no cinema falhou, né? Eu ainda sou fã da trilogia nova também, tá? Eu gosto do episódio 7, apesar de gente se perceber que eles repetem fórmulas, né? São coisas que, caramba, outra Estrela da Morte, enfim, algumas coisas meio que burlam as regras que já foram estabelecidas ali no universo Star Wars, mas ok, a experiência de ver aquele filme ali de novo é muito boa. E veio o episódio 8, que divide opiniões. Eu gosto bastante do que foi feito com os personagens, da jornada ali, eu ainda gosto muito, porque realmente trouxe uma coisa diferente. No primeiro a gente reclamou, né, que tá a mesma coisa. No segundo eles vêm com uma coisa completamente diferente, uma abordagem completamente diferente. As pessoas reclamam também. Enfim, e aí o episódio 9 tentou amarrar isso tudo de uma forma... Cara, o episódio 9 pra mim é assim, horrível. Talvez seja o pior de todos os 9 episódios e estragou muito essa trilogia nova que, na minha opinião, tava legal ali e puxou muito pra baixo, né? E aqui na TV eles estão meio que consertando isso, sabe? Eu vejo. A gente teve Mandaloriano, que é sensacional. O Boba Fett, como eu falei, começou bem, mas patina ali, né? No final das contas acaba sendo uma série bem mais ou menos. E a gente tem agora o Obi-Wan aqui, que eu acredito que vai sendo mais ou menos no nível ali do Mandaloriano. E já foram anunciadas novas séries aí de Star Wars. Enfim, cara, Star Wars é sensacional. E eu tô muito animado. É isso. Beleza, gente? Você já sabe. Segue lá no Instagram, @bicicletasvoadorascast. No YouTube você pode dar o gostei aí, se inscrever no canal.
nas plataformas aí de áudio, Spotify, iTunes e etc. Você avalia a gente aí com 5 estrelinhas, que ajuda pra caramba. E acompanha lá o saladacult.com.br. Tem vários podcasts lá pra você, beleza? É isso aí, gente. Até a próxima. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios. imagemvida.com.br